Paz, irmãos. Glória a Deus. Eu gosto disso de que me chamem de africano. Eu me sinto mesmo um pouco africano. Acho que nem é tão pouco assim. O tremendo para mim, assim, como o Senhor está falando conosco nessa manhã, né? Nós já estávamos compartilhando, percebeu, Ismael, que o Senhor já está falando conosco aquilo que Ele colocou no meu coração para falar hoje de manhã. Trouxe uma palavra através do irmão, uma palavra ali profética também, a mesma palavra, a palavra que o Senhor trouxe para o Cacilhas também, o testemunho do Cacilhas, a mesma palavra que o Senhor me deu, pureza, santidade. Seria isso coincidência? Não, claro que não é. Mas eu primeiro vou mostrar um pouquinho da África. Alguém riu hoje e disse que se a igreja vê o Jorge ali na frente, então ele vai falar de África. Bem certinho. Então eu vou pedir assim para mostrar umas fotinhas para vocês. E nós tivemos lá por um mês. Eu, minha esposa, a Vera, o Dr. Lucas esteve conosco, lá do Rio de Janeiro, Lucas Brandão, e o Marco. E foi um tempo muito precioso, um mês junto com a igreja. Então nós, assim, queremos agradecer os irmãos que participaram, que colaboraram, que oraram por nós e repartir um pouquinho daquilo que Deus fez, assim, também aqui com as fotinhas aqui. Bem-vindos à África. Pode ir passando então ali. Aí, ó, durante as tardes a gente dava uma caminhada e eu sempre gosto de mostrar um pouquinho das curiosidades de lá. Eu sempre me impressiono, né, que as moças lá, as mulheres, conseguem carregar alguma coisa na cabeça, assim, sem segurar, sem nada, elas andam, não caem. Então, isso chama a atenção. A gente parou do lado delas numa das caminhadas para bater uma fotinho. Pode passar ali. O Dr. Lucas, ele nos procurou, que queria estar conosco lá, e muita gente falou assim, ele vai ser uma bênção para vocês. Claro que vai ser, é óbvio que ele vai ser uma bênção para nós. Imagina, repartindo, e foi uma bênção para conosco. Mas eu comentei com alguns irmãos, eu disse, eu aposto que ele vai ser muito abençoado naquele lugar. E é muito legal ver o testemunho dele, do que ele viu, do que ele fez lá, do que ele contribuiu. Foi uma bênção ter o Lucas conosco. E aqui ele está comendo junto com a turma, como é comum lá na África, né? Comer em comum. Pode passar aí. O Marco vai falar um pouquinho sobre essa foto depois, né, Marco? Eu acho que em sequência tem um videozinho, eu sei que tu vai falar sobre isso. Quando eu separei essa foto, eu já sabia que tu ia falar sobre isso. O vídeo não está logo em sequência ali? A gente vê, então. Tranquilo, no momento ele aparece. Nosso devocional matinal, e inclusive essa foto aqui da gente reunido na mesa, orando. Todas as manhãs lá eu costumo reunir com meus discípulos e ter esse tempo de devocional com a palavra. E, inclusive, mais tarde eu vou mencionar isso. É só pela palavra que nós conseguimos manter o nosso coração limpo e puro diante do Senhor. É a palavra que nos purifica, ela que nos edifica, que nos ensina, nos sustenta. A palavra diária, e ela tem que ser, irmãos, em abundância, visto que o pecado também é em abundância hoje. Pode passar aí. As nossas criancinhas também. A igreja em Belém depois do culto. Podemos passar, tranquilo. Chegando perto. Sim. Vai chegando aí para aparecer lá dentro. Opa, tem um vídeo rodando, né? Entra. Vamos ver uma coisa aqui. Olha quanta gente bonita. Deixa eu ver Uau! Quando a gente vai para a aldeia, ela fica a 18 quilômetros de Emberém. Mas no último trajeto, assim, a gente já vai... as crianças, né, os menininhos já ficam esperando a caminhonete na beira do caminho para pegar uma carona. Lota, enche de criança. E aí nós, assim, vamos contar para ver quanta gente tinha ali. Não parava mais de sair.
Eu não tenho esse vídeo, até eu queria ver o vídeo que eles estão saindo, Marco, um por um. Parece que não acaba mais, né? Eram 16 crianças, né, que tinham entrado na caminhonete naquele dia. Pode passar. Eu vou deixar depois o Marco falar sobre isso. Eu sei que ele quer falar sobre isso depois. Podemos passar? Aqui, ó, a igreja Incom. Muito bem. Mais uma vez, a alegria do Lucas conosco. As criancinhas, essa é a nossa escolinha dominical. A escolinha dominical está sendo feita ainda lá no matinho. Tem mais umas 2 fotos, pode passar para mim? Aqui também, elas lá no... A gente limpa um lugarzinho, leva os bancos, e então durante o tempo de seco fica mais fácil. Dessa vez, irmãos, nós vamos construir ali do ladinho onde a gente reúne os irmãos, nós vamos construir umas salas de aula para poder reunir essa turminha que tem crescido, e no tempo de chuva sempre é um pouco mais complicado. Se não chove, naquele dia a gente consegue reunir fora, senão a gente tem que entrar numa salinha muito pequenininha, fica quente, eles não cabem. Então, o Senhor providenciou, nós recebemos uma oferta, compramos já o zinco, já fizemos os tijolos, já marcamos a obra, cortamos algumas árvores para fazer as madeiras que vão ser usadas na obra. Mas eu queria repartir isso com vocês também. Nós ainda temos coisas para fazer. Se alguém quiser participar desse trabalho, desse projeto de construir as salinhas para essas crianças que estão aí ter uma escolinha num lugar coberto, do sol eu não digo, porque a sombra é boa debaixo das árvores, mas pelo menos da chuva. Fala comigo, pode falar com os irmãos, assim, que nós vamos precisar de mais recursos para construir essas salinhas, e eu aceito cooperadores comigo naquele trabalho lá. São convidados a participar daquele trabalho. As nossas criancinhas, preciosidade lá, pode passar. Nós ganhamos um material dos irmãos ali de Viamão, Marlene, acho que é Marlene, esposa do Jorge Karate. E então levamos um material novo, a Vera estava treinando os professores, passou um tempo com eles, preparando para então cuidar das nossas crianças. Isso que a gente viu aqui hoje de manhã, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande com cuidar dessas crianças, porque não vai ser fácil para eles viver esses tempos agora. Esses tempos são maus, precisamos investir e cuidar da vidinha deles. Pode passar. Mais ainda. Aqui já, então, onde a gente vai construir vão ser 2 salas de aulas, uma secretariazinha pequena, uma cozinha. Esse prédio também vai ser usado para a gente dar aula na aldeia, né? A gente vai fazer uma escolinha para alfabetização, 1ª série, 2ª série, até 4ª série. A gente vai ter lá. Um dos meninos, não é um menino, já é um homem, vai casar agora em seguida, né? O Sana Nambude, o Senhor colocou no coração dele, eu já reparti isso com vocês, ele tomou uma decisão, ele disse, eu quero ser um pastor. Então eu lembro que na época ele disse assim, eu queria fazer um treinamento, ia para uma escola bíblica, ele achou que era preciso isso. Hoje, muito maduro, consciente, separado já para esse trabalho. Ele se formou na nossa escola e estava dando aula, então, na nossa escola. E nessa ida, o Senhor colocou no nosso coração já de separar ele para o trabalho lá em Com. Então, ele já vai, de agora em diante, ficar na aldeia. O Senhor já providenciou uma mocinha lá da aldeia mesmo, que vai ser a esposinha dele, então está se preparando para casar. Os irmãos ofertaram para ele o zinco, para ele cobrir a casinha dele, que ele já fez os tijolos e está fazendo, parece o João de Barro, né? Fazendo a casinha dele, para poder trazer a esposinha para dentro, né? Querido, precioso e dedicado àquele trabalho. Então ele que vai estar cuidando, já está cuidando disso, né? Vai dar aula para as criancinhas e pastorear a igreja em Com, que tem crescido, graças a Deus. Pode passar aí. Ainda lá. Não é muito fácil, tem que arrancar uns tocos. Volta essa foto aí, eu quero mostrar uma curiosidade para os pedreiros. Nós temos pedreiro. Quem é da construção aqui? Que nem eu. Não é tanta gente, assim, eu tenho uns da construção. Olha, perceberam o prumo ali? Sabe que, não, na verdade, eu tenho o prumo lá em Guiné. Hoje não é tão... Eu tenho os meus. Só que na saída para a aldeia eu esqueci de levar. Então, quem é que tem uma garrafinha, uma corda, enche de areia e está feito o prumo, né? Tem que dar um jeito. Passa aí.
Uhum. Isso aí aconteceu agora esses dias. Eu já estava aqui, eles estavam carregando os tijolos lá para onde vai ser a obra. O Albino, o Maio e os irmãos lá. Pode passar. Aqui, arrancando um toco, viu que não é fácil, ó. Uhum, não tinha uma retroescavadeira. Tão feliz da vida. Eita, vida boa, né? Uhum, pode passar aí para frente. Uhum. Vamos para o próximo, tranquilo. Carregando os tijolos. Uhum. Animada a turminha. É. Aí as palmeiras cortadas para fazer o telhado. Pode passar. Viu a quantidade de troncos? Conseguimos muitos troncos dessa vez. Eu não fiquei tão feliz com uma coisa que aconteceu. Eu vou falar disso depois, né? A modernidade está chegando em Emberém, luz está chegando em Emberém, então eles cortaram uma faixa do mato, e essa foi a parte que eu não gostei muito. Defensor da natureza que sou, preferia ficar no escuro e ficar com as arvorezinhas lá, mas de qualquer forma conseguimos aproveitar alguns dos troncos, né, que o Ministério das Florestas nos deu, para usar a madeira depois para as carteiras, as classes da escola. Bancos. Pode passar aí. O Maio e o Lucas, então, lá no hospital. Foi um tempo muito precioso, né? Ele fez várias cirurgias, assim, removendo... Puxa vida, o nome agora é... Alguém me ajuda aí? A minha esposa está lá? Não é lipomas, então fez várias dessas cirurgias. Pode passar aí. Alguns dos gurizinhos. Esse é um vídeo que ele fez, né? Ele fez e me mandou. Vou repartir com os irmãos. Deixa eu tocar aí. Não. Pode passar para frente, que já vi que deu. Essa cirurgia é de um dos menininhos da nossa escola. Ele tinha um desses no olho, praticamente fechava o olho dele. Você vê a alegria dele agora já está até curadinho, né? Então ele agora consegue abrir os dois olhinhos. Ô, benção, Lucas lá. E dando, assim, ajudando o Maio também, né? O Maio ficou empolgado, coisas que ele pode dar sequência fazendo, né? Esse é o menino aí. Foram vários, eu não trouxe todas as fotos para não ocupar muito tempo de vocês. A Verinha com os menininhos dela lá. Pode passar aí. Isso aí. Vamos adiante. Muito obrigado pelos medicamentos. Nós levamos... Dessa vez as malas eram todas medicamentos, né? E olha só o que aconteceu. A viagem não foi sem intempéries, viu? Assim, a gente já começou daqui com um voo atrasado. Eu quando pensei nisso, em comentar, eu disse assim, passamos umas perseguiçãozinhas, mas daí eu me lembrei das de Paulo, então não foi perseguição, foi só os inconvenientes de uma viagem, né? Porque eles nos deram carro, lugar para dormir, deram passagem no outro dia, então foi bem mais fácil que a do Paulo. Mas o inconveniente que eu achei assim que foi mais assim pitoresco foi quando a gente chegou lá. Uma das malas do Lucas não chegou, e era que ele tinha anestesia, fio de sutura, aquela coisa arada toda, assim, o mais precioso que ele tinha naquela mala. E a gente olhou para isso, esperamos todas as malas saírem, só sobrou uma rodando, era vermelhinha, idêntica dele. Aí, gente, o que está acontecendo? Não, a nossa mala não chegou. O pessoal, as autoridades falaram, não chegou a mala, vamos escrever aqui o boletim, que aí a empresa envia, né? E o Marco dizendo, não, essa nossa mala aí tem alguma coisa suspeita. Uma só ficou e é idêntica à nossa. Alguém levou trocada. Não, mas aqui... até isso já tem lá a câmera, né? As câmeras vão mostrar. Não. Mas não teve jeito, fomos fazer o boletim. Fomos os últimos a sair, quase uma hora lá, né? Aí com essa instrução eu chamei o moço que eu conhecia ali das alfândegas, né, e disse para ele, o que está acontecendo é meio suspeito. Então se aparecer alguém para buscar essa mala, pergunta para ele se ele por acaso não levou outra, né? Aí então, ele não, pode ser que aconteceu isso, então eu vou ficar atento. Antes da gente sair, uma senhora entrou pelo salão chamando Lucas Brandão, ela leu, né?
Desculpa, eu levei a sua mala enganada e tinha um cadeado, ela nem conseguiu abrir. Mas que legal que ela foi para casa, deu tempo dela ir para casa na cidade, voltar para pegar a mala dela e nos devolver. Então, no final, né, porque a gente ficou pensando, puxa, e agora? Vou ter que esperar até outro dia para viajar para a aldeia, cada dia é precioso, né? Então, toda aquela confusão não ia ser legal. Mas, assim, apesar desse imprevisto, assim, a mala dele estava lá e nós saímos bem, chegamos na aldeia bem e foi muito bênção todos aqueles dias. Obrigado pelos irmãos que nos ajudaram com os medicamentos. E não foi pouca coisa, hein? Pode passar aí. Igreja Encom também, nós estamos lutando lá para ajudar os irmãozinhos. Lá não foi feito um piso ainda, então tem muita poeira. Já fizemos os bancos, da outra vez a gente fez os bancos, então agora a gente tem que fazer um piso. Então, estou contando com os irmãos para me ajudarem nisso, a gente poder enviar recursos para eles, para comprar alguns sacos de cimento e fazer um pisinho para eles poderem ficar um pouco mais... respirar, né? Um pouco mais limpo assim durante o culto, que eles gostam de dançar um pouquinho, então sempre tem que molhar ali dentro da igreja, tem que molhar para depois fazer o culto. E o Albino me mandou uma foto animada, ganhamos um caminhão de terra. Estou aqui na missão aqui em Berém, junto com o Jorge, com a Vera, aqui meu crachá, sou médico cirurgião e queria mostrar um pouquinho para vocês o que é o dia a dia do atendimento. Só para vocês verem aqui, tem um pessoal aqui que fica embaixo da barraca esperando. É a sala de espera? Esperando atendimento. Aqui é o postinho de saúde. Aqui são mais pessoas aguardando atendimento. Alguns que já atendemos. Então aqui é a instituição. Dá um oi aí, Aqui é a farmácia. Olha a Vera ali, Mandible. Nosso farmacêutico aí que está ajudando. E aqui temos um consultório. Consultório 1. Olha o Maio que é o médico. Consultório 2. É isso. Então, acho que é isso. Enquanto vocês veem esse vídeo, pode até baixar um pouquinho lá o volume. Nós estamos agora vivendo um tempinho de perseguição em Guiné. Ontem eu falei um pouquinho com os irmãos aqui e para que o Senhor nos dê graça e sabedoria e o que ensinar agora para os nossos irmãos, porque vão ter que ensinar eles vão precisar aprender a ser perseguido e responder certo, né? Suportar a perseguição, dar um testemunho do Senhor. As aldeias no interior estão proibindo a pregação do cristianismo, da palavra, né? Porque isso já está afetando a ideologia deles, os usos, os costumes, os rituais dele. Então os jovens estão se convertendo, então não participam disso e então deu um levante lá essa perseguição. Os nossos jovens da aldeia de Incala saiu porque esse ano vai ter um desses eventos grande na aldeia que não acontece há mais de 30 anos, onde vai ser feita essa circuncisão, o que eles chamam lá de fanado, né? E isso é cheio de rituais, vão para a mata, apanha bastante, colocam brincos, colares, então é cheio de usos e rituais que, claro, que não nos convém, né? Aí os jovens, para não participar disso, que se converteram e não ser pegos por isso, saíram desse ano da aldeia e foram estudar fora da aldeia. Então, uma evasão ali do grupinho que se reúne, mas por essa razão, os que não têm alternativa, que ficam, então estão sob essa pressão de ser perseguidos, né? Por causa da fé deles. Esse menino tá tocando ou não? Já tocou? Eu estava olhando. Esse é um menino que estava pregando para as crianças, né? E alguém veio lá para impedir ele de fazer isso. Ele fala na língua deles em Balanta. Já não te falei que não era mais para vir aqui pregar para as crianças? Ali já estava um conflito, ele já não sabia o que fazer. Isso daí... Tá bom.
Então, isso aí está acontecendo agora, é atual lá, né? Então, nós estamos pedindo assim para que o Senhor nos dê graça para isso, né? Como nós devemos responder? A primeira coisa que a gente pensa é: mas é laico, nós temos nossos direitos, vamos reclamar para autoridades. E não é isso que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Senhor, me dê graça para que, sendo perseguido, eu possa ser uma testemunha. Eu posso mostrar a vida de Cristo de verdade. E se fica feio mesmo, eu fujo. E se eu não conseguir fugir, então o Senhor, estou nas mãos do Senhor, o Senhor que me guarda. Então, essa palavra nós precisamos ministrar para eles, ensinar para eles, né? Então, eu não estou lá, mas eu sei que o Espírito Santo está lá para ajudar eles. Ontem alguém me perguntou: Jorge, o que eu posso fazer sobre isso? Bom, daqui pode orar. E se o Senhor tocar no teu coração, pode ir lá para ensinar, mas tem que ensinar assim, né? Não dá para ensinar de outra forma. Tem que ensinar como nós devemos ser perseguidos diante do Senhor, glorificando o Senhor. Marco. O Jorge me pediu para mim trazer uma palavrinha breve e eu concordei, não mais do que 5 minutos. Eu fui para a África a primeira vez há 19 anos atrás, e essa, pelas minhas contas não muito certas, deve ter sido a 17ª vez que eu fui para a África. A primeira vez foi a convite dos Ilse. Eu fui só para conhecer. Sinceramente, minha maior motivação era conhecer a África. Nunca pensei que ia ir voltar a segunda vez. Quando eu fui lá, eu conheci 2 rapazes que conversei com eles bastante, que é o Albino e o Mamassalho. Eram meninos. E eu fiquei muito impressionado quando eles falavam a respeito de Jesus. Como um deles era semi-analfabeto, hoje já está melhor, mas na época nem sabia escrever e ler direito. Mas quando ele falou de Jesus de uma maneira muito atrapalhada, eu mal conseguia entender, mas me impressionou, me impactou muito a revelação que ele teve de quem é Jesus Cristo, da obra redentora e salvadora de Jesus, e o entusiasmo e a paixão com que ele falou, o amor que ele falou de Jesus Cristo. Fiquei muito impactado. Hoje ele é pastor, né? E o outro também, os 2 são pastores. E eu me lembro, e aqui eu fiquei muito impactado. E aí eu pensei naquele tempo: o Espírito Santo está aqui. E por isto eu voltei. A segunda vez, a terceira e até 17ª vez. Né? Por causa disso, porque eu vi que o Senhor Jesus chegou lá. E também serviu de critério para mim, que eu acho que, como todos os irmãos se apresentam para nós, muitas possibilidades de ajudar, contribuir, se envolver com obras de Deus por toda a terra. E ali surgiu um critério de ajudar, que o Senhor Jesus já tinha nos ensinado há mais tempo. Como é que vou me envolver com uma obra? Tem que ter frutos. Tem muitos, irmãos, infelizmente, tem mais missões sem frutos na África do que com frutos. Não é verdade? Infelizmente. A gente fala isso com pesar. Não é com espírito de qualquer outro espírito ruim de falar mal de pessoas. Mas Satanás entra em tudo que é lugar, inclusive nisto. Então, que eu queria deixar essa palavra para terminar. Aqui em Belém, tem frutos, tem muitas crianças. Fiquei impactado quando fui para outras aldeias e vi as igrejas cheias. Agora tem um lugar lá que eles vão ter que aumentar porque não cabe mais. Foi feito para 50 pessoas e tinha gente de pé. Tem que aumentar o lugar. Em poucos anos. Quantos anos tem com? 5, 6 anos. Já não cabe mais, tem que aumentar o lugar de reuniões. E surgiu outra que eu conheci agora pela primeira vez. O Jimmy conheceu ano passado, né? Cheio de criancinhas que vão lá. E de um menino, deve ter aqui 17, 18 anos. Pastorzinho, novinho. Chega numa postura,
né? Uma postura, tu vê é inspirado por Deus, naquela simplicidade, mas tu vê a inspiração de Deus, a autoridade que esse menino tem para conduzir as crianças, para falar para as crianças, para pregar. E numa aldeia que parece que a gente entra num filme de 4.000 anos atrás, o lugar. E gente com noção de quem é Jesus. Isso é impactante e isso para mim, é a referência de onde eu devo me envolver com a obra de Deus. É pelos frutos. Amém? Amém. Glória a Deus. É muito para mim, imagina para mim quão precioso é ver aqueles irmãos frutificando, crescendo e com o coração assim intenso, né, no Senhor. Mas então, enquanto eu estava lá, o Senhor me deu uma palavra e hoje eu assim pensei, puxa vida, como é que eu vou juntar as duas coisas, né, e não ficar comprido? Mas não queria deixar de compartilhar essa palavra com vocês, porque tem a ver com o que eu observei lá, né? Eu conheço a Guiné-Bissau há 30 anos, né? Desde 1995, quando nós chegamos lá. Quando a capital era toda escura, estrada de chão. Hoje, assim, é um outro mundo, né? E desde 2004 que nós estamos no sul, nessa aldeia de Iemberém, 2004, então fazem 21 anos, né, em Iemberém. Então eu vi muita coisa acontecendo lá, mas o que me espantou e agora eu tenho passado um tempo aqui, né? Então cada vez que eu vou eu vejo a evolução e acreditem, eu estava falando ali para vocês, né? Vai ter luz em Iemberém. Isso assim Eda, não é uma coisa incrível isso? Imagina ter luz em Iemberém. Quem é que podia admitir que isso fosse ser a 280 quilômetros da capital, a 80 quilômetros da aldeia mais evoluída, que é Quebo ali, né? O resto tudo é mato e floresta. Vai ter luz em Iemberém. Mas olha só, vocês vão entender o porquê que isso ele é assustador. Eu vou explicar para vocês o que é assustador. Era um povo simples, povo das aldeias. O pudor era diferente. Casas de barro, coberta de palha. A gente, para chegar em Iemberém, era sempre um desafio, machado, motosserra. No tempo de chuva, nós levávamos um dia, às vezes levávamos 2 dias para chegar em Iemberém. Quando atolava o carro, aí era uma função de trabalhando 1 ou 2 dias para desatolar, para então chegar em Iemberém. Era sempre um desafio voltar para casa quando eu ia para a capital, no tempo de chuvas, porque se dava um temporal, caíam algumas dezenas de árvores gigantes atravessando o caminho. Então, é aquilo que eu conhecia. Então, eu cheguei dessa vez lá, assim, andando pela capital, eu vi um monte de loja, assim, escrito Bet. Bet. Esse negócio que tem de jogo aqui, aposta. Eu disse, o que é isso? Eu lembro que para mim me comunicar com o Brasil, eu falava por rádio, e aí o pessoal fazia o que a gente chama, os radioamadores, chamam de fone pet. Alguém fazia um contato e eu conseguia falar com a minha família. Nós temos uma torre já, isso já faz mais tempo, de telefonia em Iemberém. A gente começou aqui com uns telefones gigantes aqui, né? Quando a tecnologia chegou lá, já chegou os smartphones, né? Eu disse, olha só, é assombroso o tamanho da evolução assim, tecnológica naquele lugar. E o que me assusta é que ele chegou para um povo despreparado. Na verdade, quem é que está preparado para receber essa enxurrada
podre do pecado, nem nós não estamos, né? Então a gente pensa, a gente está aculturado, então vai chegando essas coisas novas, a gente já vai se acostumando, mas para mim ainda é assustador, porque um lugar que não tem infraestrutura nenhuma, né? Esse negócio foi chegando em um lugar que não tem estrada, que não tem energia, que não tem que a moradia precária, que não tem nenhuma uma infraestrutura, que as pessoas assim estão recém sendo alfabetizadas, e aí chega essa enxurrada de tecnologia, e eu estou falando da informação. Eles estão ouvindo já, de cara, vendo, ouvindo e aprendendo de cara toda essa podridão que nós já conhecemos aqui, e que inclusive a exortação para nós é sair disso, mesmo nós. Quanto mais eles. Eu precisava me comunicar com eles, agora o Maia assumindo a missão, eu preciso me comunicar com ele. Então, uma maneira de gerenciar aquele trabalho. E já que chegou o negócio, então eu disse, em vez de a gente ficar comprando saldo, crédito para a internet, vou colocar um aparelhinho, porque agora já tem o Wi-Fi, né? A gente consegue, paga um preço mais barato, Maio eu consigo falar contigo, Âmado, e eu consigo fazer uma gestão do trabalho daqui, apoiar eles, né? Então, eu recebi as ofertas aqui, o Maio estava com um telefone que ele não consegue nem me ligar, então comprei um telefonezinho para ele. Aí eu cheguei lá, dou o telefonezinho para ele, aí eu disse, me dá esse teu velhinho aqui, aí eu passo para o Âmado e o Sumba que cuidam da casa, para poder comunicar com eles. Só o Maio, só o Âmado, só o Albino, que tem a senha para conectar com o Wi-Fi, e assim nós podemos ficar conversando sobre a obra, sobre o trabalho, sobre o reino, orando junto com eles. Isso é bom, não é verdade? Isso é bom. Mas me veio uma preocupação, assim, o Inchama está finalizando esse ano o curso dele lá na capital, para depois voltar para a aldeia para trabalhar. Quem conhece o Inchama aqui, já conhece, sim, são das preciosidades, sabe? Cheinho do Senhor, ama o Senhor de todo o coração, comprometido com o reino, e assim, dá qualquer folguinha, ele viaja 6, 7 horas pegando poeira lá para a aldeia para ajudar lá no hospital com a Vera quando estava lá, agora o Maio, evangelizando nas aldeias, comprometido mesmo. Aí ele disse, esse é o meu último ano, agora eu tenho que fazer TCC, eu não tenho nem computador nem nada, né? E ele falou, meu telefonezinho tá, puxa vida, vou comprar um telefonezinho para ele poder fazer as provas, o TCC. Tenho um telefone para ele. E aí começou uma coisa no meu coração me incomodar. Então chamei eles, sentei com eles e disse, eu preciso fazer um compromisso com vocês. Eu preciso instruir vocês de uma coisa, e é sobre isso que eu vou falar. Essa instrução vai servir para nós hoje aqui. Eu trouxe essa palavra para eles, trouxe para os jovens, depois trouxe para a igreja em Belém, depois trouxe para a igreja em Com. Sobre santidade, que nós ouvimos um montão aqui hoje. Lá eu uso muito mais a palavra pureza, porque nós não usamos a palavra santidade lá. A palavra para santidade é pureza, que é a mesma para nós aqui. Eu quero ler um texto de Efésios 4:17. 4:17 até 20. Eu acho que eu vou ler, que vai ficar bem mais fácil para mim. Olha aqui, do que eu ficar abrindo aqui, já que está aqui. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A ênfase aqui na impureza. Eu queria falar sobre santidade com eles, assim, mas ele foi de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque santidade é um tema
olha só como foi o tema do culto hoje. Que o Senhor quer falar conosco sobre sermos. Ele é santo. O nosso Deus é santo, santo, santo. O texto que o Ismael leu de Apocalipse. E Ele quer que nós sejamos santos também, puros, separados para Ele. Mas a ênfase que o Senhor me deu maior foi essa: a força da pureza versus a força do pecado. Porque eu fiquei pensando, esse pecado sendo tão oferecido, e o pecado estava longe, mas o pecado sempre existiu. Davi olhou pela janela e viu de longe uma mulher e pecou contra o Senhor, chamou aquela mulher. Mas eu fiquei pensando, hoje o pecado está no bolso das pessoas. É um assédio de Satanás assediando em todo tempo, toda hora, de todas as formas, para que o homem seja contaminado e impuro e profano. Então, aí, se os irmãos estão com essa ferramenta na mão, vendo essas coisas, como é que vai ser? Eles vão ficar fracos, enfraquecidos. Que autoridade vão ter? Aí um fica fraco, o outro fica fraco, o grupo de jovens fica fraco, a igreja fica fraca, a aldeia fica fraca, o país fica fraco, a igreja toda está enfraquecida. Porque o pecado enfraquece e tira a autoridade. E é uma obra de Satanás enfraquecer a igreja. Complicado, né, irmãos? É um perigo rondando a igreja. O Senhor, quando eu estava, antes de me levantar, assim, o Senhor colocou Hebreus 12:1. E eu fiquei pensando, mas onde é que eu ouvi isso? Onde eu ouvi isso? Hebreus 12:1. Porque ali fala tenazmente. Alguém falou tenaz. Onde é que foi? Porque no culto, um dos irmãos que cooperam aqui me falou, o alarme está apitando. Então eu fui lá ver o alarme, mas eu ouvi do fundo, depois que eu lembrei, foi o João Nelson, no culto passado, né? Porque eu fui pesquisar na internet o significado da palavra tenaz. Mas eu falei, mas alguém mais falou isso essa semana? Aí eu me fraguei que foi ele que falou. Vamos ver o texto ali de Hebreus 12:1. Portanto, também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão... Aqui fala firmemente, essa não é a minha versão. Que tenazmente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Um pecado que tenazmente, a palavra tenaz, ela tem a ver realmente com cola. Acho que daí que vem aquela palavra. Só que ele tem uma coisa da ligação química, uma ligação que não pode ser desfeita. Tenazmente isso. Deixa eu ver, eu acho que eu tirei um print para ver. Mas vocês sabem, vocês podem dar uma olhada. Eu tirei um print para ver o significado da palavra tenaz. Tem alguma coisa como a união, a força da união dos elementos químicos, que não tem como desfazer, cola muito, né? Então, puxa vida, olha só, naquela época, o pecado já tinha esse tamanho de assédio. Imagina hoje, meus amados, olha o bombardeio em que nós vivemos. Muita impureza. A palavra, assim, eu escrevi aqui, oferta abundante de pecado. Que faz o quê? Enfraquece a igreja. A força do pecado. Em Guiné-Bissau tem uma historinha que eles contam, assim, que lá eles, de vez em quando tu acha uma família ou outra que pega um macaquinho no mato que se perdeu e cria em casa.
Então, quando eles criam em casa, eles colocam uma cordinha na cintura deles. E a expressão em crioulo é corda na rabada. É uma corda na cintura. E essa expressão foi até para o meio político lá. Quando eles estão brigando lá, eles dizem assim, ó, cara, não fala muito, não conversa muito, porque eu te tenho na corda. Então, isso sempre me faz lembrar quando nós permitimos o pecado nas nossas vidas, isso cria um compromisso e um vínculo com Satanás. Ele tem uma cordinha. Aí, quando nós precisamos de autoridade, nós não porque ele segura. Eu te conheço. Lembra aquela história dos discípulos lá que queriam imitar Paulo? Eles falaram assim, não, em nome de Jesus que Paulo prega. Satanás falou, Paulo nós conhecemos, mas vocês não, né? E deu aquela briga, aquela surra neles, assim. Então, é um vínculo, um compromisso. O pecado leva a um vínculo com Satanás. Não precisa ser assim, irmãos. Não é essa a vontade de Deus. E nós não estamos escravizados assim, porque o Senhor, Ele nos libertou disso. Nós não necessariamente precisamos estar comprometidos com o pecado. Não precisamos. Não é essa a vontade do Senhor. Então, não nos deixemos contaminar. 1 Pedro 1, 13 e 16, eu vou pedir assim, até para ganhar tempo, que esses versículos assim para mim ir lendo junto, assim eu não preciso ficar abrindo aqui, que vou levar mais tempo. 1, 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos, amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então o Senhor quer que nós sejamos santos, assim como é santo aquele que nos chamou. Estou usando a palavra santo. Eu quero usar a palavra puro, purificado, porque esse é o sentido. Falando em purificação, são as coisas lá de Guiné, né? Porque é minha 30 anos, então, sabe, né? Minha vida, minha cultura. Lá, eles costumam peneirar o arroz. Agora, o que para mim foi extraordinário é a habilidade que eles têm para tornar um arroz limpo. Às vezes, eles secam o arroz, lembra? Na estrada. Colocam o arroz lá. Então, quando varre, vem terra, vem pedra, vem tudo. Mas eles colocam na peneira e conseguem peneirar de tal forma que o arroz fica limpinho. Uma vez, nos problemas de guerra que teve na Somália, os helicópteros traziam comida e muito daquelas cargas, quando caiu do helicóptero, estouravam, caiu no meio da areia. E aí o pessoal falou assim, Jorge, olha que coisa triste. Alguém comentou comigo, eles estão comendo arroz com areia, eles estão juntando na areia, né? Porque aquilo foi chocante, assim, né? Ver o pessoal juntando areia para levar para casa. Eu disse, cara, é porque você não conhece uma coisa, eles são muito bons na peneira. Lembra aquela do versículo de Jesus, conversa de Jesus com Pedro, né? O Senhor falou para Pedro assim, Satanás pediu para te peneirar. E ele sabia que ia ter muita impureza ali, né? E o Senhor falou, eu roguei por ti. Então, mas nós estamos na peneira do Senhor. Essa é a peneira que nos purifica. E ele tem uma habilidade, assim como a dos africanos, de pegar arroz com areia, com pedra, não importa a sujeira que tem. Uma vez peneirado, eles conseguem tirar o grão limpinho e aproveitá-lo. Porque essa é a função quando o Senhor nos purifica, nos separa para Ele. É para Ele, é para ser usado por Ele, é para a glória dEle que o Senhor nos separa. Então, a vontade do Senhor, Ele quer que nós sejamos santos. E Ele providenciou isso através do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus se deu para que nós fôssemos santos. Vamos ler esse Tito 2, 11 a 14.
Fala, porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, a graça de Deus, olha só, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim do quê? De remir-nos de toda iniquidade e que mais? Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. O Senhor quer que nós sejamos santos. Jesus trabalhou para isso, para que isso acontecesse. Ele se deu por nós. Então nós somos santificados e justificados pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, o Santo de Deus. E Ele nos purifica pela palavra. João 15:3, vós já estáis limpos, né? Pela minha palavra, que está em vós. Efésios 5:26 tem uma analogia do casamento, né? Maridos, amai as vossas esposas, né? Esse é o texto anterior ali. Eu acho que eu peguei daí. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, então é Cristo, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eu gosto muito de contar história. A gente fala causo. Daqui uns dias nós vamos pescar com os guris lá. Eu estava programando já com o Ronaldo que vai ter a hora do causo. E o causo nosso é contar a palavra de Deus em forma de causo. Tem pescador sentado na beira de uma fogueira. Então, nesse texto aqui, volta ali para mim, né? Nós temos, eu juntei as coisas aqui. O Senhor se entregou, assim como nós maridos temos que amar as nossas esposas, assim como Cristo se entregou para que a igreja fosse purificada, santificada pela lavagem de água pela palavra. Agora tá, voltando o que tinha me fugido. O caso é esse. O caso é a história de Jesus com os discípulos. Quando o Senhor chamou os discípulos, pegou uma bacia d'água para lavar os pés deles, né? E eu gosto de contar isso na forma de causo mesmo, de história. Então Jesus foi lá, pegou uma bacia, amarrou um pano na cintura e começou a lavar os pés. Quando chegou para Pedro, Pedro disse, eu não, mas de jeito nenhum, tu vai me lavar os pés. Aí o Senhor disse para ele, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. É muito gostoso eles ouvindo isso, né? Ah não, mas então, se for assim, então eu quero um banho todo, pode me lavar tudo. Pedro, não é assim, é só os pés. Você já está limpo pela minha palavra. Isso tem um ensino para nós, né? O Senhor nos purificou, pelo sangue de Jesus estamos limpos. Entretanto, no nosso dia a dia, no meio dessa contaminação toda, não é difícil se sujar. E é aí que nós perdoamos uns aos outros. Isso é lavar os pés uns dos outros, né? Perdoamos. A gente não atribui o pecado. A palavra quando fala o amor encobre multidões de pecados, né? O meu amor é tão grande que o pecado fica pequenininho. A gente vai encobrindo o pecado, perdoando uns aos outros, lavando os pés uns dos outros. E assim nós vamos nos mantendo puros. Então nós somos purificados pela palavra. Tem mais outros textos aqui. Salmo 119:9, né? Como o jovem pode manter o seu coração puro? Guardando a tua palavra. Então, agora tem um aspecto prático disso, né? E é isso que, para isso que eu chamei os irmãos para uma conversa. O aspecto prático dessa purificação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14.
não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Qual é a parte prática disso? Eu não posso ter comunhão com as trevas. Eu não posso me relacionar com a injustiça, né? Tem coisas que eu não posso fazer. Eu lembro que logo que me converti, na primeira semana, assim, eu já estava pensando, você deve ter uma listinha de coisas que eu não posso fazer agora que eu sou crente. Eu me converti dia 1º do ano, à meia-noite. Hoje, quando eu olho para trás, vocês, puxa vida, gente, não tem nada de acaso acontecendo aqui. O Senhor tinha tudo planejado para a minha vida. Me trouxe até Ele, me perdoou os meus pecados, me deu vida eterna, num momento assim que eu nunca mais ia esquecer, exatamente à meia-noite, quando começou aquele negócio de todo mundo largar foguete, eu estava dizendo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Então, tinha um plano de Deus ali para a minha vida. Mas naquela primeira semana eu cheguei e perguntei assim para os irmãos, escuta aqui, para os pastores lá, fumar é pecado? Eu posso fumar ainda? Quanto tempo eu tenho ainda para deixar? Porque eu sabia que eu ia ter que deixar, né, de fumar. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. A gente não gosta muito de dizer essas coisas, né? Normalmente dizemos assim, o Espírito Santo vai mostrar como nós devemos andar, o que nós devemos fazer. Mas tem algumas coisas que é certo, irmãos. É verdade, tem coisas que o crente não pode fazer, né? Esse é o aspecto prático da nossa purificação. Tu sabe que quando nós fomos salvos e perdoados dos nossos pecados, ali tem uma questão que é jurídica. Essa questão judicial está completa. Nós fomos perdoados e somos do Senhor, mas começa um processo da nossa purificação. Ele vai nos limpando e nós vamos nos tornando mais e mais a imagem do Senhor que nós tínhamos perdido. Gosto muito daquelas 8 verdades, né? Onde nós aprendemos que nós fomos criados à imagem de Deus, perdemos essa imagem e agora, olhando para a palavra como quem olha por um espelho, aqui é a palavra de novo, né? A palavra que nos purifica, nós somos transformados. Como quem olha para um espelho, olhando para a palavra, olhando para o ensino, olhando para a instrução, nós somos formados de novo à imagem daquele que nos criou. Isso é a mortificação do pecado pela graça de Deus. Um dos versículos que a gente leu lá de 1 Pedro 1,14 diz, não vos amoldeis. Romanos 12,5, não vos conformeis com esse século. E olha que eu nem falei muito desse século. Mas todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Quando eu comecei a falar sobre a oferta assustadora e generosa do diabo, a venda dele, o mercadinho dele, as prateleiras, está sendo oferecido lá, e o dele não é de graça, sabe? Quando o Senhor nos oferece a salvação é de graça, o dele sempre vai ter um preço. Se tu comprar na taberninha dele, qualquer uma das suas ofertas impuras vai ter um preço. Tem coisas que nós não podemos fazer, tem lugares que nós não podemos ir, tem roupas que nós não devemos vestir, tem filmes que nós não devemos assistir, tem vocabulário que não devemos usar. Isso é não se amoldar, isso é não estar de conformidade com o mundo. Sabe que o Senhor me deu essa palavra para eles e eu fiquei pensando, vou estar falando para os irmãos, vou estar chovendo no molhado. Eu lembrei até que o Papi dizia isso, o Papi é o pai da Lotte, né? Ele sempre dizia assim, as pessoas que eu queria pregar para eles não estão aqui, então vou ter que falar para vocês mesmo, que não precisavam ouvir, né? Puxa vida. A gente já está vivendo um tempo em que estamos tirando os nossos filhos da escola e trazendo para o homeschooling, né? Porque já não está dando para ir para a escola. Daqui a pouco, onde é que não vai dar para ir? Sabe que eu vou te contar uma coisa, assim, ó.
Daqui a pouco nem no mercado a gente não vai poder ir, nem andar na rua não dá para andar, porque a moda virou um terror. Outro dia eu ouvi uma frase, conversando com o meu companheiro, meu irmão, assim, nós dois estávamos conversando, e disse assim, puxa vida, primeiro, infelizmente, as mulheres não se vestiam, né, para ir para a academia. Agora, a moda da academia já está nos mercados, nas ruas, passeando pelas estradas, é um nu coberto, porque parece que está coberto, mas não está. Então, por isso que eu disse, tem roupas que nós não podemos vestir, tem lugares que nós não podemos ir, tem coisas que nós não podemos ouvir, e tem coisas que nós não podemos ver. Isso é uma purificação, uma santificação. Nós temos que pedir para o Senhor nos livrar disso. Eda, tu falava uma coisa que era muito legal. Uma vez ela disse assim, eu achei interessante, né? Tipo, ela falou assim, Senhor, guarda os meus ouvidos, me faz surda para não ouvir coisas que eu não preciso ouvir. Mas que legal isso. Me faz cego para mim não ver coisas que eu não deva ver. Então nós precisamos de muita graça vivendo nesse mundo assombrosamente pecador. Esse século, né? Como nós já vimos outras vezes. Devemos nos separar desse mundo impuro e profano. Entre eles eu fiz um desafio, eu disse assim, gurizada, vamos fazer um desafio aqui. Nós precisamos ser essa geração que é pura por Senhor. O mundo precisa do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa dedicação, da nossa luz, do nosso sal. Eu quero fazer um compromisso com vocês, mesmo que seja só nós aqui, o mundo inteiro já caiu e seja só nós. Mas eu queria contar com vocês para nós ser essa geração de puros para o Senhor. E eu quero estender isso para vocês também, que nós sejamos essa geração pura, purificada pelo Senhor. Vão ter desafios, a gente vai ter que fazer coisas assim. Por exemplo, uma delas é, quando o Senhor Jesus, se a tua mão te faz pecar, corta. Então, se é uma rede social, ou se é um contrato com a academia, ou sei lá, seja lá o que for, né? Corta. Desinstala o aplicativo e assim, faz de tudo. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Esse é o significado disso, para que a gente consiga se manter purificado diante do Senhor. E outra coisa, nos ajudando um ao outro, andando com companheiros, andando com amigos, andando com os irmãos. Assim nós somos protegidos e guardados pelo corpo. As mulheres sensatas ensinam as mais novas. Traz um companheiro para andar perto de ti, para comer contigo, para viver contigo, para ser teu companheiro de trabalho. Assim nós vamos guardando um ao outro. Que precioso ter companheiros. Estou olhando para alguns aqui. O Lucas trouxe uma palavra lá, eu achei interessante, eu não tinha ouvido ainda desse jeito. A gente já sabe que é assim, mas eu ainda não tinha ouvido desse jeito. No devocional, lendo o texto, aí tem a horinha do comentário, ele comentou sobre o sal, né? Ele falou uma coisa interessante sobre o sal. E eu não tinha ouvido ainda daquele jeito. Ele falou assim, ó, quando a gente salga a carne, a gente não sente o gosto da carne, sente o gosto do sal. Coloca o sal na alface, assim, tu sente o sabor do sal ali. Então ele tem poder de conferir sabor. Ele confere sabor. É no chuchu, é no feijão, e é bem pouquinho, inclusive, né? Pouquinho de sal e ele confere um sabor. Isso mostra para nós sobre a gente ser equilibrado, né? Todas as coisas a gente tem que ser equilibrado, um pouquinho de sal. Então ele confere sabor. Então nós, como cristãos, nós devemos conferir sabor. Que ruim não conseguir ser um testemunho, né? Eu já vi textos do tipo assim, gente usando textos do tipo aquele de Paulo, me fiz de tudo para com todos. Daí vai para o boteco, vai brigar lá no futebol. Então vai para todos esses lugares, também fiz de tudo para com todos para ganhar alguns. Mas com mau testemunho, vamos ver os frutos, né? Não ganha ninguém. Agora experimenta ser cheio do Senhor para ver se o teu testemunho não vai ganhar uma pessoa. Vai dizer para ti, mas o que tu tem? Que legal que tu é assim.
Que vida preciosa que tu tem. Então, que o Senhor nos ajude a ser assim. Que o Senhor me ajude a ser assim. De tal forma que as pessoas vão querer o Senhor, vão ver em mim uma referência do Senhor. Inclusive, esse é o sentido da santificação. O Senhor nos santifica, nos purifica, para que o mundo veja Ele, o santificador, o santo, o puro. Nós devemos viver, então, de tal forma que a nossa conduta, nosso vocabulário, a nossa vestimenta, o nosso testemunho, ou seja lá o que for, evidencie a vida de Cristo em nós. Pureza é o vestido da noiva. Pureza é a joia da igreja. Sabe aquele que tu tem assim, que tu coloca lá, aquele anel que tu coloca, depois que se veste, se arruma tudo, coloca aquela joia e ela quer. Pureza é a joia da igreja. Eu quero finalizar aqui com uma história de um bichinho que eu não sabia até ontem que o nome dele era Arminho. Eu contei essa história algumas centenas de vezes lá na África. Mas ontem eu fui pesquisar, porque eu disse, agora eu vou contar para os irmãos ali, eles vão querer pesquisar. O nome do bichinho é Arminho. Essa história me chamou a atenção quando eu vi pela primeira vez, porque ele é um bichinho que ele tem um zelo muito grande pelo pelo dele. E então, eu até não sabia. Até então eu pensava, porque eu contava essa história, que ele era um bichinho muito mansinho, sabe? Que era só caçado. Ontem eu descobri que não. Que ele é um baita de um caçador. Carnívoro até. Fiquei surpreso, assim. Na verdade, até um pouquinho decepcionado, porque a história que eu contava do Arminho até ontem, então, quando eu pesquisei ele, era um pouquinho diferente. A não ser o fato de que realmente ele é zeloso pelo pelo dele. E aí eu descobri que os reis e nobres, inclusive os religiosos e papas, usavam a pele dele em volta ali, porque significava pureza, já que é uma característica desse animalzinho. Porque uma das características dele é que quando ele é caçado, inclusive por causa do pelo, e ele não é caçado a tiro para se manter a pele intacta, caçam ele com cachorros treinados, ele foge. Mas quando ele foge, se ele dá com um barranco, com a lama, com um lugar sujo, e ele tem muito nesses lugares frios de neve, se ele chega num lugar desse, ele para. E ele se torna uma presa, por causa do zelo que ele tem pelo pelo dele. E a frase que eu usei lá em Guiné é uma frase que eu gosto de dizer, então eu vou dizer para vocês em crioulo. É assim, ó. Pansusso, melhor para morrer. Eu fui ver como é que é essa, porque deve ter no grego, deve ter no latim, eu fui ver, e ele diz, tem algumas frases para ele, pureza comprada com a própria morte. Eu até escrevi em latim, mas eu nem vou dizer para vocês, porque se eu ficar latindo aqui, não vai ficar legal. Uma outra tradução para essa frase é: antes a morte do que a desonra. Se estivermos contaminados com o pecado, estaremos fracos. Uma igreja fraca, sem autoridade. Se deixarmos o Senhor purificar os nossos corações, as nossas mentes, então nós vamos conferidos pelo Senhor uma autoridade que ganha vidas, que impacta nas vidas. Então eu oro para que os irmãos lá sejam cuidados e assistidos nisso também, porque que bronca hoje lidar com essas coisas, né? Nossa, esse acesso todo. Nós precisamos dessa graça. Como que eu vou lidar com esse pecado que tenazmente nos assedia? E hoje, né, naquela época, os apóstolos não imaginavam que ia ser assim. Nós vivemos tempos bem difíceis, irmãos. Nós precisamos que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos dê graça. E que o Santo, o Senhor que é santo, o Senhor Jesus, santificador, nos dê graça para isso. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês.